Então já estamos gravando, 15ª aula de projeto análise de algoritmos, e a aula de hoje, na aula de hoje a gente vai continuar, né, o que a gente, onde a gente parou, de onde a gente parou na aula passada. A gente estava fazendo uma transformação, né, utilizando o 3SAT e o conjunto independente, o problema do conjunto independente. E hoje a gente também vai falar do primeiro problema NP completo. Tá bom? Então, é isso que nós temos planejado para a aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então, começando dos slides da parte final da aula passada, tá? Então, só um minuto.
Ai, ai. Até onde vocês pararam de ouvir? Me contem aí. Vocês não ouviram nada que eu falei? Não, mas vocês ouviram falar que eu já estava começando a gravar, coisas assim? Nada, nada, nada? Ah, tá. Beleza. Ok, ok. Bom, tá. Então, de novo, 15ª aula de projeto de análise de algoritmos, né. Hoje a gente vai continuar naquele problema que a gente estava falando na semana passada. Então a gente vai continuar falando de transformação, né, polinomial, e a gente também vai falar do primeiro problema NP completo, tá bom? Então agora eu vou compartilhar com vocês com o microfone ligado. Então vamos lá. Então, foi aqui basicamente onde a gente parou na aula passada, certo? Opa, alguém tentando entrar aí. Então, foi aqui que a gente parou, a gente estava fazendo essa transformação polinomial do problema 3-sat para o problema independent set, que é o problema do conjunto independente, né? E, bom, o que é super importante na hora que a gente está pensando em fazer essas transformações, né, essas reduções, a gente precisa conhecer as entradas, né? Porque quando a gente faz uma redução desse tipo, a gente encaixa, por exemplo, aí nesse caso, o 3-sat no conjunto independente. Então, eu pego uma entrada qualquer do 3-sat e tento enxergar essa entrada como uma entrada do independent set. Então, eu pego uma entrada genérica e transformo do 3-sat e transformo numa entrada particular do independent set. Eu estou falando 3-sat independent set aí porque é essa redução que a gente está fazendo, mas se fosse x reduz para y, eu pego uma entrada qualquer de x e tento enxergar essa entrada como uma entrada particular de y, tá bom? Então é como se eu enfiasse o meu problema x no meu problema y. E aí, se eu sei resolver o y, eu sei resolver o x e tá tudo maravilhoso, tá bom? Bom, então a gente começou a falar dessa redução aí, só que eu só consegui passar para vocês muito rapidamente a construção, né, da instância. Então quando eu estava com o microfone fechado, é porque eu estava relembrando quais são esses problemas. Então a gente tem o problema da 3-satisfatibilidade, que é uma variante do problema da satisfatibilidade. Então, basicamente, nesse problema, a gente tem uma conjunção de cláusulas. Cada cláusula é uma disjunção. Então, vamos traduzir isso, né? A gente tem um E de ous, ok? Então, dentro de cada cláusula, a gente tem ou, e fora, juntando as cláusulas, né, para fazer a fórmula, a gente tem um E. A nossa vontade é satisfazer toda essa fórmula. Ou seja, na verdade, saber se a gente consegue satisfazer ou não, certo? A gente tem um problema de decisão, né? Então, a gente quer saber se existe uma atribuição de valor verdade, né? De valor lógico para as variáveis aí que estão em x, de modo que essa fórmula seja satisfeita. O que é satisfazer? Essa fórmula tenha valor verdade verdadeiro. E para isso acontecer, como a gente tem uma conjunção das cláusulas, a gente precisa que todas as cláusulas sejam satisfeitas, ou seja, a gente precisa salvar todas as cláusulas. E para a gente salvar uma cláusula, como a cláusula é uma disjunção, ou seja, um ou, a gente precisa que pelo menos, né, um literal ali dentro de cada cláusula esteja valendo verdadeiro, ok? Então, basicamente é isso o problema da satisfatibilidade. A gente quer saber se a gente consegue fazer isso. E o problema do 3-sat é uma variante, ou seja, as cláusulas agora elas têm tamanho exatamente 3. Tudo bem? Então, a brincadeira aqui é levar o 3-sat para dentro do problema do conjunto independente, que a gente já falou bastante na aula passada, né? Então, aqui a gente tem um grafo, a nossa entrada é um grafo e um inteiro, né? Que a gente está chamando sempre de K. Então, a gente quer saber se existe um conjunto independente de tamanho maior ou igual a K.
né? Porque conjunto independente só faz sentido maximizar, ok? Belezinha? Lembra que a gente falou bastante disso na aula passada? Sempre pensar no que faz sentido. Então, observa, a gente não tá com dois problemas aí que tratam de grafos, mas a gente também já viu essa situação na aula passada, né? Ok? Então, nosso objetivo é enxergar qualquer entrada para o TreSat como uma entrada para o Independent Set. Tranquilinho? Então, a ideia da prova foi o seguinte. A gente vai transformar, né? Cada cláusula do TreSat tem 3 literais, né? E a gente vai transformar isso... Opa! Antes de eu falar no que a gente vai transformar, né? Que eu já falei na aula passada, mas queria chamar a atenção para vocês sobre o problema do Independent Set. Também falei isso na aula passada. Se eu tenho uma clique e eu estou buscando construir, né, digamos assim, um conjunto independente, qual é o número máximo de vértices que eu consigo pegar daquela clique? Então, eu olhei lá para o meu gráfico e eu vi uma clique. Qual é o maior número de vértices que eu consigo pegar dessa clique para compor um conjunto independente? Um, certo? Porque, observa, na clique todo mundo vê todo mundo. Não tem como eu pegar mais do que um. Qualquer vértice que eu pegar ali dentro da clique, peguei um. Qualquer outro vértice que eu tentar pegar, eu sei que eu vou ter uma aresta entre eles. E no problema do conjunto independente, né, a gente não tem arestas, né? Quando a gente olha para o subgrafo induzido pelos vértices que a gente está pegando, ninguém vê ninguém. Não tem aresta ali dentro. Então, numa clique, o maior número de vértices que eu consigo pegar para participar de um conjunto dependente é 1. E vai ser essa ideia que a gente vai ter aqui, justamente para a gente saber, né, qual é a cardinalidade desse conjunto independente aí que a gente vai estar trabalhando. Então, o que a gente vai fazer para isso? No TreSat, cada cláusula tem 3 literais. Então, quando a gente for construir a nossa entrada particular do Independent Set, eu preciso construir um grafo, certo? Então, como é que vai ser esse meu grafo? Cada cláusula do TreSat eu vou transformar num triângulo, ou seja, numa clique lá no meu grafo. Belezinha? Então, aqueles 3 literais, cada um vai virar um vértice do meu grafo, e eles vão ser, esses 3 vértices, né? Eles vão ser mutuamente adjacentes. Ok? Belezinha? Tranquilo? O que isso vai acarretar, gente? Imagina que a gente tem M cláusulas, tá? M de mamãe cláusulas. Quantos vértices eu vou poder pegar no máximo para o meu conjunto independente? Se cada cláusula vai virar um triângulo, qual vai ser o número máximo de vértices que eu vou conseguir pegar? Um para cada cláusula, certo? Exato, perfeito, M. Tranquilo? Belezinha? Aí, gente, o que está acontecendo, então? Então, para cada cláusula, a gente vai ter um triângulo, só que observa que até o momento são só triângulos soltos, né? E aí, o que pode acontecer, ó? Imagina que a gente tem esse exemplo aí. Então, na primeira cláusula aqui, a gente tem os literais x1, x2 barra, x3. Vocês lembram o que é esse x2 barra aqui? Esse x2 barra é o que a gente chama de literal negativo. E quando não tem a barra, a gente chama de literal positivo. Isso não tem nada a ver com o valor verdade, tá bom? Um é verdadeiro, outro é falso. Não tem nada a ver. O que tem a ver é o seguinte, eu sei que... Opa!
o literal positivo, ele está recebendo sempre o mesmo valor verdade que a variável está recebendo. Então, imagina, o literal positivo da variável x1, se x1 receber verdadeiro, o literal positivo é verdadeiro. E o literal negativo? Tem exatamente o valor contrário, é falso. Então, por exemplo, se o x2 receber verdadeiro, o x2 barra aqui é falso. Ok? Belezinha? Então, a gente tem aqui, ó, 3 literais. Aí, o que eu estou falando para vocês, né? Esses 3 literais, cada um vai virar um vértice e eles são mutuamente adjacentes, vão virar um triângulo. Só que aí observa, ó, aqui eu tenho x2 barra e aqui eu tenho x2, o literal negativo e o literal positivo. Acabei de falar para vocês o seguinte, literal positivo e literal negativo, eles têm que ter valores opostos, certo? Belezinha? Eles têm que ter. E eu tenho que traduzir isso para o meu gráfico. Eu tenho que dizer isso lá para a entrada que eu estou construindo. Esses caras, eles nunca vão poder receber valores iguais. Ok? Então, isso é um conflito. É um conflito. x2 e x2 barra, eles não podem receber o mesmo valor. Eles sempre têm que ter valores opostos. Ok? Belezinha? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer para ligar essas cláusulas? Até o momento, a gente tem triângulos aí flutuantes, né? Para cada cláusula eu tenho um triângulo, mas eles não se falam, né? Então, como é que eu vou fazer para ligar esses caras? Bom, eu vou ligar através dos conflitos, tá? Então, eu vou ligar, por exemplo, x2 barra, eu vou ligar com x2. x1, ó, observa que x1 só tem... Não tem conflito aqui, né, com x1. Ó, x1, aqui só tem x1, não tem nenhum x1 barra, ok? x3 eu tenho x3 barra aqui e x3 aqui também. Então, a gente tem conflito desse x3 aqui com esse x3 barra e desse x3 aqui com esse x3 barra. Eu vou ligar todo mundo. Todo mundo não, né? Eu vou ligar x3 com x3 barra e x3 da terceira cláusula com x3 barra. E o x4 barra aparece aqui e também aparece o x4 aqui. Então, a gente também tem conflito. Ok? Belezinha? Então, eu vou passar aqui para a mesa digitalizadora. Se eu encontrá-la. Eu já tinha feito esse exemplo, mas eu apaguei. Vocês não estão... Não está muito grande, né? É porque para compartilhar a mesa digitalizadora, é melhor compartilhar de outro jeito. Mas como já está... Sim, vou tentar aumentar dessa forma. Acho que fica melhor para vocês. Deixa eu caçar a caneta aqui da mesa digitalizadora. Achei. Então, bora lá. Deixa eu pegar o exemplo. Ih, cacilda. Ah, eu tenho ele aqui. Então, vamos lá. A gente tem aí, a nossa fórmula é composta por 3 cláusulas do nosso exemplo. Observa que a gente está reduzindo qualquer entrada do 3SAT. Então, em particular, tem que valer para essa entrada aqui, que é uma entrada particular, que é um exemplo, tá bom? Isso aqui que eu estou fazendo não prova nada. Isso aqui é só para a gente ter intuição. Então, cláusula 2 e a cláusula 3. Tranquilo? Beleza? Então, a gente tem a nossa fórmula. Observa que se a gente colocar a variável x1 e a variável x2 como verdadeira, a gente consegue salvar essa fórmula. A gente consegue satisfazer, ó. Porque x1 verdadeiro salva essa cláusula aqui. Salva essa e o x2 verdadeiro salva essa cláusula aqui. Tudo bem? Então, a gente já sabe que tem uma forma de satisfazer essa fórmula aqui. Belezinha? Ok? Mas será que existe outra? Será que existe outra forma da gente satisfazer? Bom, vamos ver aqui o seguinte. Qual é a ideia, né, da transformação? A partir de uma fórmula assim, desse tipo, eu tenho que transformar isso num grafo. E eu tenho que passar essa noção
da satisfatibilidade daqui para o grafo, porque eu tenho que fazer o link da satisfatibilidade com o conjunto independente, o maior conjunto independente do grafo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir, para cada cláusula aqui, eu vou construir um triângulo. Por que o triângulo, Fernando? Porque a cláusula tem 3 literais e porque eu sei que, de uma clique, o maior número de vértices que eu posso pegar para um independente é 1. Ok? Então, eu quero ter esse controle. Bom, aí eu vou chamar esse vértice aqui de V11. E ele vai ser o do literal x1 da cláusula 1. Ok? Esse vértice aqui eu vou chamar V12, que é do literal x2 barra da cláusula 1. E esse aqui é o V13, que é o x3 da cláusula 1. Esse aqui é o V21, que é o x1 da cláusula 2. Esse aqui é o V22, que é o x3 barra da cláusula 2. E esse aqui é o V23, que é o x4 barra da cláusula 2. Só estou dando os nomes, tá? Esse aqui fica sendo o V31, que é o x2. Esse, o V32, que é o x3. E esse aqui, o V33, que é o x4. Ok? E agora eu vou ligar os conflitos, os caras que não podem ter o mesmo valor verdade. Vai ser isso que eu vou usar fortemente, que eu vou colocar no meu conjunto independente, eu vou colocar somente aquelas pessoas é ótimo, somente aqueles vértices, já que eles podem coexistir no conjunto independente. Então, obviamente, se tiver uma aresta entre eles, eles não vão poder estar no mesmo conjunto independente. Ok? E aí, nessa dança, né, do independent set para o 3-sat, do 3-sat para o independent set, eu tenho que, dado um conjunto independente, qual vai ser a atribuição verdade associada para a fórmula? Dada a fórmula, qual vai ser o conjunto independente que a gente vai conseguir pegar? Eu preciso conseguir exibir esses caras. Então, por isso que eu preciso desse controle. Então, como é que eu vou ligar aqui essas cláusulas, que são triângulos flutuantes nesse momento? Eu vou ligar através dos conflitos, de quem eu sei que tem que ter valor oposto, para ter uma atribuição bem definida, né? Então, aqui, ó, o x2 barra tem conflito com esse x2 aqui. Então, eu vou ligar esse cara aqui com esse. Belezinha? Tem mais algum x2 na história? Não, né? Aí a gente tem conflito do x3 com x3 barra. Então, aqui, ó, eu vou ligar esses dois caras, porque esse aqui é o x3 da cláusula 1, esse aqui é o x3 barra da cláusula 2. E eu vou ligar esse aqui, ó, com esse aqui de cima também. Tranquilo? Observa que esse cara aqui e esse, eles não vão poder estar no mesmo conjunto independente. Então, se eu peguei esse cara aqui, eu não posso pegar esse cara aqui. Ok? Então, os caras que vão estar no conjunto independente, eu sei que eles não têm arestas entre eles. Ou seja, se não tem arestas entre eles, significa que eles são de cláusulas diferentes e não precisam receber valores opostos. Por quê? Porque aqueles que precisam receber valores opostos, eu tenho uma aresta na minha construção. Então, todo mundo que está no conjunto independente vai poder receber o mesmo valor verdade. Por exemplo, o verdadeiro. Ok? É essa relação que a gente vai fazer. Agora tem o conflito aqui do x4, né? A gente tem x4 barra aqui. Ele tem conflito com esse cara aqui. E é só isso, gente? Ou tem mais alguma coisa? Ah, eu tenho outro x2 aqui, ó. Vocês nem falaram nada, ó. x2 barra com esse x2 aqui, ó. Toma-lhe conflito. Ok? Então, entenderam o porquê de colocar essa aresta? Colocar essa aresta vai impedir que eu pegue
o x2 barra, o vértice correspondente, né, o x2 barra daqui, com esse vértice aqui, ó, x2 correspondente à terceira cláusula. Impede que eu coloque eles no mesmo conjunto independente. Por quê? Porque eu vou fazer justamente esse jogo para dar atribuição para a cláusula, para a variável. Se o vértice correspondente está no conjunto independente, é porque não tem uma aresta entre eles, ou seja, não temos conflito. Então, todo mundo vai poder receber o mesmo valor verdade. Por isso a ideia dessas arestas aí. Belezinha? Então, essa é a construção, baseada num exemplo, né? A gente fazendo, né, a transformação do 3SAT para o conjunto independente. Ah, tá faltando somente a gente exibir, né, dizer quem vai ser o nosso K. O nosso K', né? A gente construiu o grafo. E a gente sabe aqui, pela nossa construção, né, que a gente vai conseguir pegar, se a fórmula for satisfeita, né, a gente vai conseguir pegar exatamente um vértice aqui de cada triângulo. Porque se a gente conseguir satisfazer, né, a fórmula, significa que em cada cláusula eu tenho pelo menos um vértice verdadeiro. E vão ser esses caras aí que a gente vai pegar o vértice correspondente e colocar no conjunto independente. Então, de cada triângulozinho desse aqui, eu consigo pegar um vértice. Então, nosso K' vai ser exatamente o número de cláusulas que a gente tem. Tudo bem? Beleza? Isso aqui, gente, é a construção da instância, um exemplo da construção da instância, né? Isso vale para qualquer entrada do 3SAT. A gente vai construir uma entrada particular do independent set dessa forma. Ou seja, para cada vértice, para cada literal, né, de uma cláusula, a gente vai colocar um vértice, vai fazer um triângulo com esses 3 vértices, ok? E como é que a gente liga esses triângulos? Através dos conflitos. Então, eu vou ligar x2 barra com x2, x3 barra com x3, x1 barra com x1. Toda vez que isso aparecer, a gente vai ligar. Isso vai impedir que esses caras estejam no mesmo conjunto independente. Por quê? Porque eu coloquei um conflito aqui entre eles, uma aresta. Né? O que é o conflito no conjunto independente? É ter uma aresta entre os caras. Isso diz, ó, esses caras não podem participar do mesmo conjunto independente. Belezinha? Bom, então falta só a gente mostrar, né, que se eu tenho para essas variáveis aqui, né, do 3SAT, somente se eu tenho um conjunto independente de tamanho maior ou igual a K'. Ok? Bom, observem o seguinte, gente. Se nos dois casos, né, eu tenho que exibir quem é o meu conjunto independente. Dado que eu tenho uma atribuição satisfatível para esse conjunto aqui de cláusulas, para essa fórmula, dado que eu tenho essa atribuição satisfatível, como é que eu obtenho um conjunto independente? E por que ele é um conjunto independente? Isso é a primeira parte da prova. A segunda parte da prova é o seguinte: dado que eu tenho um conjunto independente aqui para esse grafo e ele tem tamanho maior ou igual a K', qual seria uma atribuição? Beleza? Se eu tenho sim aqui no 3SAT, eu tenho que ter sim aqui no Independent Set. Se eu tenho sim no Independent Set, eu tenho que ter sim no 3SAT. Então, supondo que a gente tenha uma atribuição aqui que satisfaz a minha fórmula, significa o quê? Significa que cada cláusula tem pelo menos um literal verdadeiro. Certo? Beleza?
Então, em cada triângulo aqui, a gente sabe que tem pelo menos um vértice aqui que corresponde a alguém que é verdadeiro aqui na cláusula. Beleza? Então, eu vou pegar um vértice de cada triângulo. Um vértice que seja verdadeiro, cujo literal seja verdadeiro lá no 3sat. Eu sei que ele existe, certo? Por quê? Porque eu estou satisfazendo a minha fórmula aqui no 3sat. Então, significa que dentro de cada cláusula eu tenho pelo menos um literal verdadeiro. Então, eu vou pegar, de cada triângulo aqui, eu vou pegar um vértice que tenha valor verdade lá no 3sat, verdadeiro. Ok? Belezinha? Ok? Bom, e eu estou afirmando que isso é um conjunto independente de tamanho maior ou igual a m. Bom, eu estou pegando um vértice de cada triângulo. Então, eu tenho n vértices. Ok? Então, o tamanho do nosso conjunto independente está ok. Tudo bem? Tem pelo menos m vértices aí dentro do nosso conjunto independente. Agora, por que esse conjunto que eu construí, pegando um vértice verdadeiro aqui, né, de cada cláusula, é um conjunto independente? Quem consegue justificar isso aí para mim? Entenderam a minha pergunta? A estratégia é: eu tenho uma atribuição satisfatível para a minha fórmula, para o meu conjunto de cláusulas. Então, isso significa que eu consigo salvar cada cláusula aqui. Ok? Se eu salvo cada cláusula, é porque eu sei que dentro de cada cláusula eu tenho pelo menos um literal que é verdadeiro. Aí, o que eu estou falando para vocês? Então, pega um desses literais verdadeiros e pega o vértice associado a ele. E taca lá no seu conjunto independente. Então, eu peguei para essa cláusula aqui, eu peguei o V11, por exemplo. Aí, para outra cláusula, eu peguei o V21. E para outra cláusula, eu peguei qualquer um, né? Porque nem o V11 vê ninguém daqui, nem o V21 vê ninguém de lá. Sei lá, peguei qualquer um dos três vértices. Bom, mas dado que eu tenho a atribuição aqui, eu já sei quem são os caras que são verdadeiros. Então, eu vou pegar na cláusula um dos verdadeiros. Ok? Todo mundo concorda? Então, a gente está pegando um vértice por cláusula. São M cláusulas. Então, o nosso conjunto independente que a gente está formando, ele tem M vértices. Beleza? Até aí tudo bem? Agora, por que eu consigo garantir que isso vai ser um conjunto independente? Para garantir que é um conjunto independente, o que eu preciso argumentar? O que não pode ter nesse conjunto aqui de jeito nenhum para ser um conjunto independente? Perfeito, Matheus. Não pode ter aresta. E por que eu consigo argumentar que a gente não tem aresta entre esses vértices aqui que eu escolhi? Quando é que a gente tem aresta na nossa construção? Quando tem conflito, perfeito, e tem um outro caso. Quando tem conflito, a gente põe essas arestas aqui, né? Entre cláusulas, digamos assim. Ou quando a gente está dentro de uma mesma cláusula. Perfeito, Andrew. Então, como eu estou pegando um vértice de cada cláusula, eu sei que essas arestas aqui que compõem a cláusula, né, não estão dentro desse conjunto, certamente. Beleza?
Eu não tenho nenhuma aresta aqui, digamos, entre cláusula. É o que a gente chama de componente cláusula, né? Isso é uma componente cláusula. Cada cláusula aqui vira uma componente cláusula. Ok? Então, a gente não tem nenhuma aresta desse tipo aqui. Por quê? Porque cada vértice que eu estou pegando aqui é de uma cláusula diferente. E por que eu também não tenho essas arestas aqui que a gente chamou de aresta de conflito? Por que eu consigo garantir? Qual é o valor verdade que está associado a vértices que estão ligados a arestas de conflito? Por arestas de conflito. Não sacaram minha pergunta? Ó, quem são os vértices que formam essas arestas de conflito? Ó, é o x2 barra com o... Cadê? Com o x2. Ou seja, o literal negativo com o literal positivo. Se eu tenho uma atribuição que satisfaz isso, ela é bem definida, né? Então, o que eu sei? Eu sei que se o x2, se a variável x2 receber o verdadeiro, o x2 barra vai ser falso e o x2 vai ser verdadeiro. Como de cada cláusula eu estou pegando um vértice, né? Cujo valor do literal associado é verdadeiro, eu estou pegando alguém verdadeiro daqui, alguém verdadeiro daqui, alguém verdadeiro daqui. Então, certamente eu não tenho essa aresta. Por quê? Porque essa aresta aqui, digamos, entre cláusulas, né? Ela é o quê? Ela é entre literal positivo e literal negativo, que numa atribuição verdade, certamente eles têm valores opostos. Não dá para ser nunca os dois verdadeiros. Certo? Beleza? Esse cara aqui é um literal verdadeiro da cláusula 1. Esse aqui é um literal verdadeiro da cláusula 2. E esse aqui é um literal verdadeiro da cláusula 3. Por que eu garanto que eu não tenho essas arestas aqui? Porque eu só tenho aresta de conflito entre literal positivo e literal negativo. Ou seja, literais que certamente têm valores opostos numa atribuição verdade. Numa atribuição de valor verdade. Ok? Beleza? Tudo bem? Então eu garanto que eu não tenho aresta aqui entre esses caras do conjunto que eu estou formando. Então, se eu não tenho arestas, ele é um conjunto independente de tamanho M, ou seja, satisfaz o que a gente quer demonstrar. Tranquilo? O que vai faltar a gente fazer? A volta. Então, o sim do independent set dá um sim para o 3-sat. Bom, o que é o sim do conjunto independente? Existe um conjunto independente de tamanho maior ou igual a M. Beleza? Mas olha o grafo que a gente construiu. O grafo que a gente construiu só permite que a gente pegue, no máximo, um literal aqui de cada triângulo. No máximo, um vértice aqui, né, de cada triângulo. Porque, já falamos, né, porque é um triângulo. Se eu pegar esse vértice aqui, eu não posso pegar nenhum desses dois, porque eles se veem. Ok? Então, de cada triângulo desse aqui, a gente já sabe que a gente pode pegar no máximo um. Por que eu digo no máximo um? Porque imagina que eu pegando esse cara aqui, eu não possa pegar mais ninguém do terceiro triângulo aqui.
Observa que a gente sempre quer maximizar aí, né, o nosso conjunto independente. Então, é isso que a gente vai tentar argumentar agora. Por que eu vou conseguir pegar um de cada? Bom, só ouço grilos. Vamos lá. Não sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão falando. O que a gente está fazendo agora é independent set para 3 SAT, tá bom? Então, o sim daqui tem que implicar num sim de lá. Então, dado que eu tenho um conjunto independente de tamanho maior ou igual a m, eu tenho que exibir, né, uma atribuição satisfatível aqui. Então, eu tenho um conjunto independente de tamanho maior ou igual a m. Ok? Eu tenho sim aqui para o independent set. Agora, eu preciso relacionar isso com uma atribuição para o 3SAT. Ok? Então, por que eu consigo pegar exatamente um aqui? Porque eu estou supondo que eu tenho sim aqui para o independent set. Se eu tenho sim para o independent set, eu sei que eu tenho um conjunto independente com pelo menos m vértices. Ora, se eu tenho pelo menos m vértices, eu tenho essa construção aqui, significa que de cada triângulozinho aqui eu peguei um vértice. Todo mundo concorda com isso? Sim? Ok? Estou supondo que eu tenho sim para o independent set. Se eu tenho sim para o independent set, é porque eu tenho, para o grafo aqui que eu construí, eu tenho um conjunto independente de tamanho pelo menos m. Mas olha a nossa construção. A nossa construção é triângulo. Cada cláusula aqui é um triângulo. De cada triângulo, eu sei que eu tenho m triângulos, né, na minha construção, e de cada triângulo eu sei que eu consigo pegar no máximo um cara. Se o meu conjunto independente tem tamanho pelo menos m, eu sei que eu peguei exatamente um vértice aqui de cada triângulo. Ok? Não tem como ser de outra forma. Se eu peguei exatamente um vértice de cada triângulo, e é um conjunto independente, eu sei que não temos arestas entre esses caras aqui. Se não temos arestas entre os caras que eu escolhi para o meu conjunto independente, é porque, bom, eles estão em cláusulas separadas e porque também não tem aresta de conflito entre eles. Se não tem aresta de conflito entre eles, é porque eles representam literais que não são da mesma variável, ou seja, não são literais positivos e negativos de uma mesma variável. Por quê? Porque se fossem, teria uma aresta de conflito aqui. Isso não seria um conjunto independente. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho certeza que não tem aresta de conflito. Então, eu tenho certeza que os literais que são representados por esses vértices aqui podem receber o mesmo valor verdade. Então, recapitulando, o que a gente acabou de argumentar? Bom, se eu tenho um conjunto independente de tamanho pelo menos m, significa que eu peguei um vértice aqui de cada triângulo, ou seja, um literal de cada cláusula. E eu sei também que eu posso atribuir o mesmo valor verdade a esses literais. Por quê? Porque eles formam um conjunto independente no grafo. Se eles formam um conjunto independente, não tem arestas entre eles. Ou seja, eles nem são da mesma cláusula, nem possuem aresta de conflito. Ou seja, nem são um literal positivo e um literal negativo. Então, eles podem receber o mesmo valor verdade. Como eu quero exibir uma atribuição que satisfaça isso aqui, satisfaça uma fórmula, né, do 3SAT, eu tenho que salvar cada cláusula. Ou seja, eu tenho que ter um literal verdadeiro em cada cláusula.
Mas cada vértice desse aqui representa um literal de uma cláusula diferente. E cada vértice desse aqui pode receber o mesmo valor verdade. Ou seja, o que eu vou fazer então? Eu vou olhar para o meu conjunto independente, que é a minha resposta sim, né, para o independent set, e vou atribuir verdadeiro para os literais associados a esses vértices aqui. O que eu estou garantindo? Eu estou garantindo que cada cláusula vai ter um literal verdadeiro. Ou seja, eu estou satisfazendo a minha fórmula. Beleza? Então, dado que eu tenho um conjunto independente de tamanho pelo menos m, eu consigo exibir uma atribuição que satisfaz a fórmula do 3-sat. Tudo bem, gente? Beleza? Então, é super importante que quando acabar a aula, vocês tentem reescrever esse argumento, tá bom? Tanto da ida quanto da volta. A construção está escrita para vocês lá nos slides. Eu não sei se tem um sketchzinho, deixa eu voltar lá para os slides. Eu não sei se tem uma sketchzinha dos... Não, somente a construção, eu acho. Ah, não. Tem sim, tem uma sketchzinha assim, aqui da prova, tá bom? Mas está faltando os argumentos que eu dei para vocês agora na mesa digitalizadora. Ok? Então, não deixem de fazer, é super importante para vocês se acostumarem com a escrita da redução. Tá? Belezinha? Bom, aí o que a gente observa? Na última aula, a gente fez essas transformações aqui, né? Acho que a gente começou independent set para vortex cover, que usa fortemente aquele teorema que a gente viu lá em discreta, em grafos e algoritmos, tá? A gente viu... eu já não lembro mais nada exatamente do que a gente... Porque a gente viu mais reduções do que essas. Aí a gente viu empacotamento, né? Set packing. Então, a gente viu, ó. A primeira que a gente viu foi independent set para vortex cover. Aí eu pedi para vocês fazerem isso. Vortex cover para independent set, mas isso não influencia naquele slide. E depois a gente viu o set cover, né? E aí a gente fez vortex cover para set cover. Belezinha? E depois eu pedi para vocês pensarem se dava para inverter, né? Utilizando o mesmo argumento, set cover para vortex cover. Tá? Então, ó, a gente viu esse pedaço aqui, ó. Independent set para vortex cover e vortex cover para set cover. E agora, a gente acabou de ver 3-sat para independent set. Observa que até o momento, né, a gente só foi encaixando esses problemas um dentro do outro, tá? Mas até o momento a gente não provou nem que eram nem que são fáceis, nem que são difíceis, ok? Belezinha? Isso dá o link para a aula de hoje. Tem aqui 2 exercícios para vocês, tá bom? É importante que vocês tentem fazer, tentem utilizar ideias semelhantes a essa da última redução que a gente acabou de fazer, tá? Ó, a gente acabou de fazer 3-sat para independent set. Agora eu quero que vocês tentem fazer 3-sat para vortex cover. Notem que independent set e vortex cover se relacionam, tá bom? Ok? Então, tentem pensar nesse relacionamento aí para tentar adaptar essa construção que a gente fez. E a gente fez 3-sat para independent set. Eu estou pedindo para vocês fazerem 3-sat também para clique. Pensem na relação entre conjunto independente e clique. O que um é do outro? Belezinha? Então, fica aí como exercícios para vocês no aconchego do lar, tá?
e assim a gente finaliza a aula da semana passada. Então, o gancho que eu quero para a aula de hoje é exatamente essa cadeia aqui de reduções que a gente fez, né? Como eu falei, a gente simplesmente está colocando, né, um probleminha ali dentro do outro. E a gente tinha falado, né, nessa aula aqui, sobre a definição de problema, acho que foi nessa aula, né? De problema NP completo. Então, seguinte, a gente tem essa definição aqui para problema NP completo, né? Um problema, ele é NP completo quando ele está na classe NP, ou seja, a gente tem, né, um certificado para o sim em tempo polinomial, que pode ser verificado em tempo polinomial, né? E, além disso, qualquer problema que está em NP se reduz, né, polinomialmente para o nosso problema. Mas, como a gente falou na aula passada, qualquer é muita coisa, né? Todo problema em NP se reduz para o nosso. Como é que a gente mostra isso? Aí a gente viu esse lema aqui, que fala para a gente que se a gente conhece, né, um problema que já é NP completo, e a gente consegue encaixar esse problema dentro do nosso, enxergar qualquer entrada desse problema como uma entrada do nosso problema, ora bolas, se resolver esse pequenininho ali já está no difícil, já está no nível hard, imagina resolver o nosso problema então, ok? Então essa é a ideia que a gente vai utilizar. Só que observe o seguinte, até o momento a gente não tem nenhum problema NP completo. A gente fez essa cadeia aqui de reduções, mas a gente não tem nenhum problema NP completo, né? A gente só está provando que um reduz para o outro, tererê. Então vai ser isso que a gente vai ver na aula de hoje. O primeiro problema NP completo, tá bom? Então, deixa eu pegar a aula de hoje, que não está aberta aqui. Então, vamos lá. Agora que eu reparei que a data do slide passado estava errada. Estava 28 de novembro. Não sei de onde eu tirei isso, gente. Foi mal, desculpa aí. Então, a aula de hoje a gente vai falar desse problema aí, do circuito SAT, tá? Eu só vou pegar uma água, tá? Vou dar também 3 minutinhos para vocês pegarem uma água e já vem. Ah, de novo, eu não... Sempre esqueço de fazer alguma coisa, né? Vou compartilhar aqui logo. Não é aqui, é aqui. Então, vou pegar... Então, já compartilhando aí com vocês. Já volto. Bom, voltei. Bora lá? Bom, então, ainda falando um pouquinho aí sobre PNP, né? Meio que essa ideia aí de que quando a gente coloca um problema no saco da NP Completude, a gente está comparando a dificuldade dos problemas que estão ali. A gente meio que está dizendo assim, ó,
esse problema que eu tô colocando agora no saco é tão difícil quanto todos os outros, tá bom? A gente não sabe, né? Esse aqui é o problema do milênio, se P igual a NP. A gente não sabe responder a essa questão, mas a gente tem algumas considerações a fazer. Então, ó, imagina que a gente está com um problema no saco lá dos problemas NP completos, tá bom? E o que eu posso falar, então? Basicamente, o que isso daí está querendo dizer é o seguinte: se você pega um cara lá desse saco e exibe um algoritmo para ele em tempo polinomial, você, como todos os problemas que estão ali dentro desse saco, eles se comparam em nível de dificuldade, um se reduz para o outro, né, como a gente já falou, a gente sabe que resolvendo um em tempo polinomial, a gente consegue resolver qualquer outro problema que está ali. Ok? Então, basicamente, é essa ideia aí que esse teorema está querendo passar. Então, a gente tem se somente se, né? Se eu pego um cara que está dentro desse saco e mostro que tem um algoritmo para ele, então eu provo que P igual a NP. E da mesma forma, né? Se P for igual a NP, então eu garanto que tem alguém lá, né, que eu consigo resolver em tempo polinomial. Tá bom? Então, ó, dá a volta. Bom, se P é igual a NP, significa o quê? Que eu tenho algoritmo lá para todo mundo, ok? Eu tenho algoritmo em tempo polinomial lá para todo mundo que está na classe NP. Então, eu estou pegando um problema NP completo. X é um problema NP completo aqui por hipótese. Se ele é um problema NP completo, ele está na classe NP. Mas agora, então, eu estou supondo que P é igual a NP. Se X é NP completo, ele está em NP. Mas, por hipótese agora, P é igual a NP. Então, X também está em P. Ok? E aí a gente prova a volta desse teorema. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Só por via das dúvidas? Ok. Sacaram isso? Então, para provar a volta, né? Estou provando a volta, ou seja, continuo com essa hipótese aqui que eu tenho um problema X que é NP completo, tá? Estou supondo que P é igual a NP e quero provar que X, então, pertence à classe P. Ora, se P é igual a NP e eu tenho um problema que é NP completo, por definição, esse problema pertence à classe NP. Mas agora eu estou supondo que P é igual a NP. Então, como ele pertence a NP, ele pertence a P. Provei. Não tem mais nada para fazer. Agora, para provar a ida. Então, a ida é o seguinte, continuo com essa hipótese aqui, eu tenho um problema que é NP completo, e a ida é X pertence à classe P. E eu quero provar que P é igual a NP. Tá bom? Então, eu tenho um problema que ele foi jogado lá no saco dos problemas NP completos, que é o X. Aí eu consegui elaborar um algoritmo para esse problema em tempo polinomial. Então, eu quero argumentar que todo mundo, então, é polinomial. Ok? Então, ó, bora lá. Se o problema X, né, pertence a P, agora por hipótese, vamos considerar um problema Y qualquer que está em NP. O que a gente sabe, por definição, de NP completo? O problema é NP completo, significa que qualquer problema da classe NP se reduz para o problema. Então, X é NP completo. Então, eu sei que qualquer problema que eu pegar na classe NP se reduz para X. Então, peguei um problema qualquer na classe NP, Y. Eu sei que Y se reduz para X. Ora, então eu estou pegando o Y e encaixando dentro de um problema que eu já sei resolver em tempo polinomial. Eu estou enxergando o Y, qualquer entrada para Y, como uma entrada particular do X, que eu já sei resolver em tempo polinomial. Então, se eu sei resolver o X, eu sei resolver o Y. E eu sei, então, resolver qualquer problema que está em NP, em tempo polinomial. Então, qualquer problema que está em NP pode ser resolvido em tempo polinomial,
está em P. Ok? Então, é essa brincadeira que a gente faz com a prova da NP dificuldade, né? Da NP completude. A gente está dizendo que os problemas que estão ali naquele saco dos NP completos, eles são tão difíceis quanto qualquer outro. O problema que eu estou colocando, ele é tão difícil quanto qualquer outro que já está ali. A partir do momento que eu resolvo um em tempo polinomial, eu resolvo qualquer um que está ali dentro. Belezinha? Então, essa é a ideia. E aí, fica como exercício para vocês pensar num argumento para esse corolário aqui. Se existe um problema em NP que não pode ser resolvido em tempo polinomial, então nenhum problema NP completo pode ser resolvido em tempo polinomial. É um corolário, tá, gente? Então vem quase que imediatamente aí desse teorema aí que a gente acabou de demonstrar, que também foi bem facinho de demonstrar. Tá bom? Então observem aqui essas coisas que estão grifadas aqui, né, que estão com uma corzinha diferente, elas dão um indicativo para vocês do que é, de como argumentar esse exercício aí, tá bom? Então fica como exercício para vocês. Bom, então agora a gente, aí tá teorema de Cook, bom, a gente conhece como teorema de Cook, mas é teorema de Cook-Levin, tá? Na aula anterior, o que a gente viu? Foi aquela cadeia, né, de reduções que eu falei para vocês, 3 sets para independent set, para vertex cover, para set cover. Mas a gente, em momento algum, falou de ser NP completo, ser fácil, ser difícil, né? A gente só foi encaixando um problema dentro do outro. Então, teoricamente, a gente ainda não mostrou que esses problemas estão no saco lá dos problemas NP completos. Por quê? Porque a gente não tem um problema NP completo aí como ponto de partida, né? Até o momento, a ferramenta que a gente tem para mostrar que um problema é NP completo é reduzindo qualquer problema de NP para o nosso problema. E como a gente já conversou nesse negócio de qualquer para todo, é muita coisa, né? Tá? Então, ó, imagina que Y aqui é um problema qualquer em NP, tá? Se a gente consegue mostrar, né, que Y reduz para essas interrogações aqui, que é o problema que vai aparecer, e que esse problema se reduz, por exemplo, para o 3-SAT, o que a gente vai estar mostrando? Que esses outros problemas aqui em cadeia também são NP completos, que estão no mesmo saco lá da dificuldade. Ok? Então, quem fez isso para a gente aqui foram esses caras, Cook e Levin, tá? Foram eles que fizeram essa demonstração aqui, apresentaram esse probleminha aqui, que está aqui em interrogação, e mostraram que qualquer problema em NP se reduz para ele. E aí isso facilitou a nossa vida e a gente pode trabalhar simplesmente com aquele lema, né? Dado que a gente tem o pontapé inicial, o primeiro problema NP completo, aí a gente consegue fazer as reduções a partir, conseguiu, né, fazer as reduções a partir desse, e aí agora a gente tem um montão lá de problemas NP completos que já são conhecidos, tá? Então, esse primeiro problema NP completo é o circuito SAT, que é o título, né, desses slides da aula de hoje. Bom, então aqui a gente vai ver circuito, que acredito eu que vocês já estejam bem familiarizados, né? Então a gente vai ver o circuito como um grafo direcionado especial, tá? E particularmente aqui para esse problema do circuito SAT, tá? Ele não possui ciclos direcionados, né? A gente tem fontes. Essas fontes, lembram do que é uma fonte num grafo direcionado? Uma fonte num grafo direcionado é um vértice, né? Que a gente só tem aresta de saída. Só tem aresta saindo ali deles,
tá? Então, a gente vai ter, não tem ciclos, a gente vai ter fontes, essas fontes, ou seja, são vértices que só tem arestas de saída, elas podem ter entradas fixas, que já são rotuladas com verdadeiro ou falso, tá? Ou ser, de fato, uma variável, tá bom? E ter um rótulo ali que vai ser o nome dessa variável. E o sumidouro é a saída do circuito, tá bom? O que é o sumidouro? Ao contrário da fonte, né? A fonte só tem aresta de saída, o sumidouro só tem aresta de entrada. Os outros vértices desse nosso grafo, eles vão ser rotulados com os operadores lógicos, né? O e, o ou e o não. Vocês já estão carecas de saber o que esses operadores fazem, né? Como é que a gente faz para ter valor verdadeiro num e, né? Num e, para o e ser verdadeiro, as duas coisas que estão envolvidas, as duas variáveis que estão envolvidas, elas têm que ter, os dois literais, né, digamos assim, eles têm que ser verdadeiros, né? No ou, pelo menos um tem que ser verdadeiro. Então, basta que um seja verdadeiro. E o não, ele simplesmente inverte o valor verdade. Certo? Ok? Beleza? Então, não temos ciclos, temos fontes que são rotuladas com 0, 1 nas entradas fixas, são valores fixos, e tem as variáveis propriamente ditas, que são elas que a gente quer saber se vai ter como fazer uma atribuição de valores aí, de modo que a saída do nosso circuito lá no nosso sumidouro seja verdadeira. Tá bom? Então, esse é o problema circuit-SAT, a gente tem um circuito dessa forma, e a gente quer saber se existe uma atribuição de valores às variáveis, certo? Essas variáveis de entrada aqui, que fornecem saída 1 do circuito. Tá? No meio do circuito, a gente tem esses operadores aqui, esses conectivos, tá bom? Lógicos. Ou, e não. E a gente vai mostrar... Bom, então, esse foi o primeiro problema NP completo. A gente não vai fazer essa prova aqui do Teorema de Cook. A gente não vai fazer. A gente vai ter uma ideia, um exemplo de como seria, né? Do que acontece, né? Dado que isso é verdadeiro, que qualquer problema de NP se reduz para ele. Então, a gente vai ter uma ideia disso. E o que a gente vai fazer, de fato, é mostrar que circuit-SAT reduz para 3-SAT. Então, dado que isso já foi provado que esse problema aqui, circuit-SAT, é NP completo, se a gente consegue, né, encaixar ele dentro do 3-SAT, a gente vai mostrar que toda aquela cadeia lá que a gente fez desde a aula passada, ela também é NP completo. Todos aqueles problemas lá estão no saquinho dos problemas NP completos. Tá bom? Belezinha? Então, a gente vai fazer do circuit-SAT para o 3-SAT. Eu vou fazer um exemplo para vocês do circuit-SAT, de um exemplo qualquer, né? Então, deixa eu já passar lá para vocês, para a mesa digitalizadora. Então, vamos supor que a gente tem esse circuito aqui. E aí, a gente vai ver... Então, novamente, isso aqui é um exemplo. O que é uma redução de circuit-SAT para 3-SAT? Uma entrada qualquer de circuit-SAT. A gente vai pegar uma entrada qualquer e construir uma entrada particular do 3-SAT. Ok? Então, é como se eu pegasse o meu circuit-SAT e encaixasse ele lá no 3-SAT. Eu consigo enxergar qualquer entrada do circuit-SAT como uma entrada do 3-SAT. Eu dou uma construção para isso em tempo polinomial. Tá bom? Então, imagina que eu tenho o seguinte. Meus desenhos excelentes. Então, aqui eu tenho as fontes. Minha barriga está roncando.
Então, aqui nesse exemplo, isso aqui seriam as variáveis de entrada. Ou seja, elas não têm valores fixos como esses caras aqui. Ok? E aqui no meio do nosso circuito, a gente tem conectivos lógicos. Bom, então vamos lá. Então aqui, esses caras aqui estão fixos, 1, 0, tá? E eu quero saber se eu consigo fazer uma atribuição de valores para esses caras aqui, de modo que a minha saída aqui seja 1. Tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar e colocar 1 aqui para esse cara, 0 aqui para esse cara e 1 aqui para esse cara, o que, que vai acontecer? Então, eu vou seguindo aqui os conectivos, né? Aqui eu tenho, vamos lá, vamos ver o resultado aqui primeiro dessa parte fixa. 1 e 0 dá o quê? 1 e 0. Um e 0 dá? É assustador, gente. Bom, eu quero que vocês, então, façam um resumo da aula de hoje e não adianta eu continuar, né? Eu tô perguntando para vocês uma coisa. Enfim, sem a interação de vocês é complicado. Eu já não tô vendo vocês. Fica bem difícil, assim, dar aula desse jeito. Não sei nem o que fazer, porque se vocês não estão acompanhando isso, eu não sei nem como continuar. Eu tenho a impressão que vocês só deixam aí ligado, né? Eu falando, 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 e quando eu pergunto alguma coisa, vocês não sabem nem o que eu perguntei. E olha que eu repito várias vezes. Isso é frustrante. Eu acho que não adianta eu continuar a aula, porque vocês não estão prestando atenção. De qualquer forma, eu vou terminar esse exemplo aqui, vou dar para vocês a ideia da redução para o 3SAT e depois vocês tentem assistir com calma e fazer um resumo, tá bom? Então aqui, ó, se a gente observar, a gente tem essas duas entradas fixas aqui. Então, se eu estou pegando 1 e 0, eu vou ter 0, certo? Porque é um conectivo lógico E. Então, os dois teriam que ser verdadeiros para dar verdadeiro.
Aqui eu tenho 0 ou 1. Aí, como a gente já tem um conectivo lógico 1, ou desculpa, como a gente tem um conectivo lógico ou, né? E pelo menos um deles é verdadeiro, então a gente tem verdadeiro. Ok? Então era só isso que eu estava perguntando para vocês. Da mesma forma, a gente tem aqui 0 ou 1, então a gente tem 1 novamente. Tranquilo? Aí aqui a gente tem o 0 chegando num conectivo de negação, então ele vai sair 1. Aqui a gente tem 1 e 1, então vai sair 1. E aqui no final, no nosso sumidouro, a gente tem 1 e 1, então vai sair 1 também. Tá? Então é essa a ideia, saber se existem valores que a gente pode atribuir aqui às variáveis que são variáveis de entrada, de modo que a nossa saída do nosso problema seja 1. A gente vai pegar uma instância qualquer do circuito SAT e reduzir para o 3 SAT. Então, eu vou ter um grafo direcionado, assim, e eu vou ter que fazer, né, criar cláusulas de tamanho 3. Então, a gente vai utilizar, né, essas relações aqui, dadas pelas setas, pelas arestas direcionadas, e os conectivos. Então, a gente vai ter que saber expressar o que acontece, por exemplo, quando eu tenho um conectivo E e eu tenho um cara que é verdadeiro e falso. E aí, qual vai ser o resultado disso? Eu vou ter que saber expressar isso lá utilizando as cláusulas que eu vou criar, tá bom? Então, eu vou voltar lá para os slides, porque tem o passo a passo da construção. Então, na verdade, eu ia até fazer nos desenhos e tal. Bom, mas o que vai acontecer, então? Então, a gente tem que construir, a gente tem que apresentar, né, um conjunto de variáveis e um conjunto de cláusulas de tamanho exatamente 3, porque a gente está construindo uma entrada particular do 3 SAT. Quem vão ser essas nossas variáveis? Bom, cada vértice, né, do nosso circuito vai ser uma variável. Então, se eu tenho um vértice V, eu vou ter uma variável XV no meu 3 SAT. Aí eu preciso dizer, né, como aquelas ligações vão ser traduzidas em cláusulas aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma aresta direcionada, eu prefiro desenhar isso aqui. U de uma variável U, né, passando por um conectivo de negação, né, para o vértice V, então eu tenho que expressar essa coisa de que vai inverter o valor. Então eu vou passar lá para a mesa digitalizadora, que eu acho que desenhando vai ficar mais fácil. Então, voltando aqui para a mesa digitalizadora, para otimizar, não entendi direito a sua pergunta, Meri. Você diz o quê? É um algoritmo para resolver esse problema aqui? Isso? Bom, a gente sabe que esse problema é um problema NP completo, né? Então, a gente sabe que não dá para resolver, pelo menos até o momento, ninguém conseguiu resolver esse cara aqui utilizando um algoritmo em tempo polinomial. Então, a gente pode tentar todas as possibilidades, mas a gente sabe que vai explodir, né? Eventualmente dá para melhorar com alguma técnica, mas eu nunca pensei propriamente numa solução de que melhore, né? Que melhore
essa problemática aqui, tá? Mas, em geral, a gente sabe, no que a gente sabe, né, supondo que P é diferente de NP, a gente sabe que nenhuma técnica vai dar um algoritmo em tempo polinomial para esse cara aqui, tá bom? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? O que a gente está propondo, né, de transformação? Então, eu tenho um vértice U e um conectivo do tipo não. O que esse conectivo do tipo não faz? Ele inverte, né, o valor verdade. Então, eu tenho que fazer isso aparecer na minha construção de cláusulas. Então, cada vértice, né? Cada vértice aqui do meu circuito vai gerar uma variável. Então, eu vou ter a variável XU e a variável XV, ok? E aí, sempre que aparecer esse tipo de esquema aqui, a gente vai colocar duas cláusulas. A conjunção de duas cláusulas, né? A gente vai ter a cláusula XV ou XU e a cláusula XV barra ou XU barra. Queridos, olha o que está acontecendo aqui. O que essas duas cláusulas aqui elas vão garantir? Elas vão garantir que o XV tem sempre o valor oposto do XU, que é exatamente isso que a gente quer. Vamos ver se a gente enxerga isso. Perdão. Se o XU for verdadeiro, ele salva essa cláusula aqui. Certo? XU verdadeiro, ele salva essa primeira cláusula. E aí eu não tenho como fixar nada a respeito, se eu só tivesse essa cláusula aqui, eu não teria como falar nada a respeito do valor de XV. XV poderia ser verdadeiro também. E eu não quero isso. O que eu quero da saída aqui desse cara? O que eu quero que a saída seja? Exatamente o valor oposto do XU. Então, por isso que eu tenho essa outra cláusula aqui. Por quê? Dado que o XU é verdadeiro aqui, nessa outra cláusula aqui, isso daqui, esse literal aqui, vai ter o quê? Valor verdade falso. Então, ele não salva essa outra cláusula aqui. Quem é que tem que salvar essa outra cláusula aqui? Esse literal aqui. Esse literal aqui precisa ser verdadeiro. E para esse literal aqui ser verdadeiro, o XV tem que ser o quê? Tem que ser falso. Então, ele tem que ser exatamente o oposto do XU. Se o XU for falso, aí ele não salva essa primeira cláusula. E aí, quem tem que salvar? O XV. Ele tem que ser verdadeiro. Então, vocês conseguem observar que o XV, com essas duas cláusulas aqui, o XV fica tendo exatamente... A gente força o XV a ter o valor oposto do XU. Então, sempre que aparecer, né, esse tipo aqui de interação, a gente tá forçando, né? Só funciona com entradas diferentes. Não entendi de novo, Merri. Foi mal, desculpa aí. Só tem uma entrada, né? O não, ele só nega uma entrada. Não sei se era isso que ele estava perguntando. O e, o ou, aí eles vão ter duas entradas. Beleza? O não, ó, observa aqui no nosso exemplo, ele só tem uma entrada. Tá bom? E a saída dele tem que ser o oposto do que entra. Quando a gente faz isso daqui, a gente tá forçando, né, que um vai ter o valor oposto do outro. Tranquilo? Beleza?
Bom, mas a gente não tem só isso daqui, né, acontecendo. A gente tem o conectivo e a gente tem o conectivo ou, tá? E a gente também tem que passar a noção do e para as cláusulas e a noção do ou para as cláusulas. Então, a gente tem o seguinte, se a gente tiver assim, ó, o U pro V. Aqui a gente tem um ou, tá? E aqui a gente tem, eu chamei de quê? De W. Opa, foi mal. Eu coloquei essa terra para cá, assim. Quando eu tenho U ou W, o resultado que tem que sair aqui, ele tem que ter o mesmo valor verdade do ou, obviamente, certo? Então eu tenho que colocar isso lá nas minhas cláusulas. Para o ou ser verdadeiro, basta que um deles seja verdadeiro, ok? E para o ou ser falso, ambos têm que ser falsos, né? Então, sempre que a gente tiver um esquema desse daqui, a gente vai acrescentar essas cláusulas aqui. Vou escrever aqui embaixo, tá? Continua. A gente tem que forçar, né, o XV a ter o valor do ou. Então, assim, não pode depender do XV aqui. Ele tem que ter esse mesmo valor do ou. A gente sempre vai fazer de duas em duas, tá bom? Um conectivo E liga duas, e aí se você quiser fazer um E maior, você vai pegar esse resultado e ligar com outro, ok? Ou com ou, a mesma coisa, tá? Então, vamos observar aqui, gente. Vamos olhar aqui. Se o XU for verdadeiro, se o XU for verdadeiro, a gente já salva isso aqui. Se o XU for verdadeiro, o ou é verdadeiro. Beleza? Tudo bem? O ou é verdadeiro. Então, a gente já salvou isso aqui. Tranquilo? Aí, olha para cá, para essa cláusula aqui. Se o XU for verdadeiro, essa cláusula aqui ela não está salva. Por quê? Porque se o XU é verdadeiro, o XU barra é falso. Então, essa cláusula aqui, para ela ser salva, o XV precisa salvar ela. E para o XV salvar ela, ele tem que assumir que valor? Verdadeiro. Perfeito, Natan. Beleza? A mesma coisa, vocês concordam que acontece quando o XW é verdadeiro? Se o XW for verdadeiro, ele salva isso aqui, nem importa quais são os valores aqui. Ele já salvou essa última cláusula. Mas essa cláusula aqui, ela fica perdida. Só quem pode salvar ela é o XV. Então, o que está acontecendo aqui? Se pelo menos um for verdadeiro, eu obrigo com essas duas cláusulas aqui que o XV assuma o valor verdadeiro para salvar essas duas cláusulas. Belezinha? Agora, se ambos forem falsos, né? O ou aqui, ele fica sendo falso. E aí, então, esse cara aqui é que tem que salvar.
ok? Esse cara aqui tem que ser verdadeiro. Se o xv barra é verdadeiro, o xv é falso. Belezinha? Então, quando pelo menos um é verdadeiro, essas cláusulas aqui que ficam em perigo. Quem salva essas cláusulas é o valor verdadeiro do xv, ou seja, xv assumindo o mesmo valor que o ou. Quando os dois são falsos, essa cláusula aqui fica em perigo. Porque quando os dois são falsos, isso daqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Essas duas cláusulas aqui já são salvas. Precisa salvar essa última cláusula aqui. Para salvar essa última cláusula aqui, só tem um jeito, o xv barra sendo verdadeiro. Mas para o xv barra ser verdadeiro, o xv tem que ser falso, ou seja, ele tem que assumir o valor falso do ou. Beleza? E, para finalizar, a gente tem o terceiro conectivo, o e. Belezinha? Então, se a gente tem o W aqui, e aqui é o V. Agora, observem o seguinte. O XV, né? Ele só vai poder ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Uma cláusula assim desse tipo, né? Duas cláusulas assim, elas fazem com que, se pelo menos um for verdadeiro, o XV já é verdadeiro. Vai ser alguma coisa parecida com isso, mas não vai ser isso. Então, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter o XV barra ou x1 e xv barra ou xw e o xv ou xu barra ou xw barra. A gente quer forçar agora que o xv tenha o valor da conjunção. Então, vamos lá. Se só o XU for verdadeiro, se só o XU, por exemplo, se o XU for verdadeiro e o X... Vamos colocar os dois verdadeiros para começar do jeito mais fácil, né? XU e XW são verdadeiros. Se XU e XW são verdadeiros, esses caras aqui, eles são falsos. Tudo bem? XU verdadeiro, XU barra falso. XW verdadeiro, XW barra falso. Então, esse ou aqui está dando falso. Só tem um jeito de salvar essa cláusula aqui, ó. Usando o XV. E o XV tem que ser o quê? Verdadeiro. Sacaram? Então, tem cláusula aqui. Agora, vamos supor que os dois sejam falsos. Então, tem que dar falso, certo? O XV. Se o XU for falso, olha para cá. Se o XU for falso, essa cláusula aqui está em perigo. Quem é que salva? O XV barra. Então, o XV barra tem que ser verdadeiro. Se o XV barra é verdadeiro, o XV é falso. Da mesma forma aqui. Se o XW for falso, o XV barra tem que ser verdadeiro, senão a gente não salva essa cláusula aqui. Se o XV barra for verdadeiro, o XV é falso. Então, se pelo menos um deles aqui for falso, o XV automaticamente já tem que ser falso, por essas duas aqui. Beleza? Se os dois forem verdadeiros, aí por isso que a gente precisa dessa terceira cláusula aqui, que aí a gente força que o XV seja verdadeiro. Sacaram?
Belezinha? Aí observem o seguinte. Então, a gente agora sabe, né? Dado qualquer circuito, a gente sabe construir essas cláusulas aqui. Mas a gente ainda não resolveu o nosso problema. Por quê? Porque o nosso problema é o 3SAT. E olha o que está aparecendo. Está aparecendo o quê? Está aparecendo cláusula de tamanho 2, cláusula de tamanho 3. Belezinha? Ah, tem mais um detalhe que vai aparecer lá no algoritmo, né? A gente, lá nos slides, a gente tem esses vértices aqui que são fonte, né? E lembra que todos os vértices, eles vão virar variáveis, tá bom? Então, cada vértice que for associado a esses vértices fonte, a gente vai adicionar uma cláusula unitária, que vai ser XV ou XV barra. Tá bom? E cada saída, a gente vai adicionar uma cláusula XV também. Então, isso tudo está lá escrito nos slides. Tá bom? Mas a parte principal que eu queria que vocês entendessem era essa transformação aí. Por que a gente está forçando esses valores? Certo? Por que eu estou traduzindo o ou lá nas cláusulas? Por que eu estou traduzindo o e nas cláusulas? Por que eu estou traduzindo o não nas cláusulas? Eu, de fato, estou forçando a variável correspondente ao vértice, né, a assumir o valor que o conectivo passa para a gente. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aí, o que está acontecendo, né? A gente tem... Então, aqui está uma esquete disso que eu falei para vocês. Aí o que eu falei para vocês, né? Para cada vértice fonte com valor constante, a gente vai adicionar uma cláusula unitária, XV se o cara for 1 e XV barra se o cara for 0. Ele já tem valor de entrada constante, né? E para cada saída, a gente vai adicionar uma cláusula unitária XV. Ok? Bom, só que não acabou, porque a gente está trabalhando com o 3SAT, então essas cláusulas têm que ter tamanho 3. E a gente criou cláusulas aí de tamanho 1 e 2 também. Então, a gente tem que pensar numa forma de transformar essas cláusulas de tamanho 1 e 2 em cláusulas de tamanho 3. E aí, a gente vai adicionar 4 variáveis auxiliares. Essas 4 variáveis auxiliares, e as cláusulas que eu vou colocar aqui logo em seguida, elas vão garantir que o valor verdade da cláusula transformada não depende dessas variáveis novas. Ele é o mesmo valor verdade da cláusula que só tinha um literal, da cláusula que só tinha 2 literais. Então, o valor verdade da nova cláusula com 3 literais não vai depender dessa adição de literais. Ele é exatamente o mesmo valor que a gente tinha da cláusula de tamanho 1 ou da cláusula de tamanho 2. É essa a ideia. Então, a gente vai adicionar essas 4 variáveis e essas cláusulas aí. Acho que está faltando uma aí. ZI barra Z3, Z4, ZI barra Z3 barra Z4. Tá faltando sim, eu vou consertar. Tá faltando a cláusula ZI barra Z3 ou Z4 barra. O que essas cláusulas elas vão forçar? Elas vão... ZI aqui, gente, é Z1 ou Z2, tá bom? Então, a gente vai ter a cláusula Z1 barra Z3, Z4, Z2 barra Z3, Z4. Tranquilo? Z1 barra Z3, Z4, Z2 barra Z3, Z4. Sempre que aparecer o ZI, você vai substituir por Z1, Z2. O que essas cláusulas elas vão forçar? Elas vão forçar que o Z1 e o Z2 sejam sempre falsos.
Tá faltando uma cláusula aí. Por quê? Porque vão ser o Z1 e o Z2 as variáveis que eu vou utilizar para preencher as cláusulas de tamanho. Preencher com Z1, Z2. Z1 ou Z2, né? Então vai ficar T ou Z1 ou Z2. Se o Z1 e o Z2 forem sempre falsos, vocês concordam que essa nova cláusula, que o valor verdade dessa nova cláusula só depende do T? Ou seja, só vai ser verdadeiro se o T for verdadeiro. Eu consigo levar o valor verdade que eu tinha aqui para cá. Beleza? Ok? Por isso a importância da adição dessas cláusulas aqui. Por quê? Porque elas vão forçar que o Z1 e o Z2 sempre sejam falsos. Então, eu consigo levar o valor dessa cláusula unitária aqui para essa cláusula de tamanho 3. A mesma coisa quando eu tiver uma cláusula de tamanho 2 aqui. Tá bom? Então, eu vou acrescentar aqui, no caso, eu escolhi o Z1. Como o Z1 é sempre falso, o valor verdade dessa cláusula aqui de tamanho 3 só depende desse valor verdade aqui, da cláusula de tamanho 2. Tá? Eu vou acrescentar para vocês aqui a cláusula que está faltando, que é justamente ZI barra ou Z3 ou Z4 barra, ela que está faltando. E aí eu quero que vocês pensem, da mesma forma que a gente fez ali nos exemplos, por que eu estou forçando que o Z1 e o Z2 sejam falsos? Tá bom? Então, tentem pensar, se o Z3 e o Z4 forem tais valores, o que tem que acontecer com o Z1? O que tem que acontecer com o Z2? Tentem enxergar que eles sempre vão ser falsos. Tá bom? Isso termina a construção para o 3SAT. Agora a gente tem cláusulas sempre de tamanho 3. O que falta a gente argumentar? Falta a gente argumentar que o sim do circuito SAT é um sim do 3SAT e o sim do 3SAT é um sim do circuito SAT. Ou seja, existe uma atribuição das variáveis que vai sair verdadeiro lá no circuito SAT. Se existe, então existe uma atribuição para essas variáveis aí. Ok? Beleza? Para essas variáveis do 3SAT que a gente criou. Mas observem o seguinte, essas variáveis são exatamente os vértices que estão lá no nosso circuito SAT. Então, a gente conseguiu uma atribuição lá para o circuito SAT e a gente meio que traduziu, né, o passo a passo do circuito nas cláusulas. Então, a gente foi satisfazendo todo o circuito. Então, a gente vai satisfazer todas as cláusulas do 3SAT. É essa a ideia. Ok? A gente conseguiu uma atribuição para o circuito SAT que levou a saída 1, ou seja, saiu 1 lá de cima. E esse passo a passo do nosso circuito, ele foi transcrito em forma de cláusulas. Cada cláusula daquela é um joguinho ali de conectivo lógico. Então, se no final das contas eu tive 1 lá no circuito SAT, eu vou ter 1 lá no 3SAT. Eu vou conseguir satisfazer todas as cláusulas. Beleza? E a volta é o seguinte, se o 3SAT, se a gente conseguiu satisfazer, então a gente vai ter uma atribuição lá do circuito SAT, que vai conseguir sair o 1. Beleza? Então, a ideia é que a gente consiga argumentar que, bom, se tem uma atribuição lá satisfatível para o 3SAT, a gente sabe que em cada cláusula tem pelo menos um literal verdadeiro. E por que isso vai funcionar lá no circuito SAT? Então, é essa mais ou menos a ideia dessa parte final dessa redução, tá bom? No início da aula que vem, a gente volta falando um pouco desse argumento e eu vou mostrar para vocês qual seria a ideia, né, de que qualquer problema de NP reduz para o circuito SAT. Então, a gente vai pegar um probleminha particular e vai ver uma redução dele para o circuito SAT. Vai ver como é que funcionaria essa redução particular aí, tá bom? Que, obviamente, não é o que foi feito lá no Teorema de Cook. Então, a gente para por aqui. Eu vou fazer a chamada de vocês, vou parar a gravação.
Para a apresentação, para a gravação.